Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o advogado Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira, especialista em Direito Civil, e Paulo Henrique Araújo, diretor da Associação de Notários e Registradores do DF. No programa de hoje, estamos falando sobre certidões gratuitas. E tem muita gente que não sabe que pode tirar certidões sem pagar. Nas ruas, as pessoas reclamam que falta maior divulgação desse direito tão importante. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem muita gente que não tem condição financeira suficiente e precisa tirar essas certidões, né? Na minha opinião, tem que ser divulgado mesmo. É importante isso aí para a sociedade. Pode ajudar todos, né? Mas eu acho que falta muita divulgação do governo. Se o governo investisse um pouco mais em divulgação, eu acho que daria para corrigir o problema. Eu mesmo não sabia que era gratuito, né? Eu acho muito importante, sim. Acho que essas certidões são um direito, né? Apurado pela Constituição. E eu acho que tem essa importância. Tem muita gente que não tem registro de nascimento por falta de conhecimento. Então eu acho que uma divulgação maior é ótimo. Se não tiverem, a certidão é como se elas não existissem de verdade, né? Eu acho que realmente falta divulgação, tanto do governo, até mesmo nos hospitais, quando elas nascem, às vezes as pessoas saem de lá de dentro sem ser registradas. Pelo fato de, não tá com o pai do lado, não tá com a mãe, mas lá de dentro já tinha que ser obrigatório só sair se fosse registrada. Doutor Rodrigo, é possível isso que a entrevistada sugeriu, vincular a saída da criança da maternidade ao registro? Em que parece parecer uma boa solução, eu penso que encontraria alguns óbvios aí na legislação. Primeiramente, não há nenhuma lei que regulamente esse tipo de procedimento. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, alguma coisa, né, senão em virtude de lei. Essa questão também é um ponto que lesionaria um direito fundamental da criança, que seria o direito de ir e vir, né, além do problema de estar sobrecarregando o número de leitos dos hospitais na situação caótica que a saúde no Brasil se encontra. As campanhas de esclarecimento, doutor, têm sido feitas com regularidade, são eficientes ou falta muito como as pessoas reclamam aí? As campanhas são feitas com regularidade, tem uma secretaria no Ministério da Justiça, tem o Conselho Nacional de Justiça que vem fazendo campanhas importantíssimas por todo o Brasil. As informações chegam às pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm acesso à informação de televisão, de rádio. Essas informações são bem divulgadas. E as pessoas que precisam, é importante isso ficar claro, que as pessoas que precisam do registro civil e que se dirigem ao cartório de registro civil, elas são registradas gratuitamente. O oficial não lhes nega o registro. Então, independente se essa informação de que é gratuita ou não cheguem a elas, quando elas cheguem ao cartório para buscarem o registro civil, esse registro vai ser assegurado gratuitamente. O que ocorre, e aí é um problema que a gente tem que colocar, é que talvez as pessoas não tenham acesso ao registro civil, porque moram distante, porque não tem transporte para lhes levar, porque não tem sequer condições financeiras de arcar com a passagem de ônibus para ir ao cartório para registrar os seus filhos. Então, são várias questões pequenas que somadas é que fazem com que as pessoas não registrem seus filhos. Teria que se fazer um estudo, teria que se tomar medidas efetivas para solucionar esses problemas periféricos que impedem o registro. E não apenas a questão da informação da gratuidade, que eu acho que ela não pode parar, tem que ser contínua, mas temos que tomar essas outras atitudes periféricas que possam solucionar este problema. Mas nós estamos falando aqui, registro civil e certidão de óbito, mas também tem as petições, que são gratuitas. Que tipo de petições são essas? O direito de petição consiste no direito o direito de todos, conferido a todos pela Constituição, a se dirigir diretamente ao poder público na defesa de um direito, quer seja individual ou coletivo, ou mesmo para coibir abuso de poder ou ilegalidades das autoridades. E aí qualquer petição nesse sentido não tem que pagar? Qualquer petição nesse sentido, dirigida ao poder público, quer seja para obter informação, quer seja para manifestar uma opinião, ela é gratuita. Qualquer autoridade, qualquer órgão público que
qualquer tipo de taxa para o exercício do direito de petição está sujeito às responsabilidades civis e criminais. E no caso das certidões negativas de débito, elas também são gratuitas ou aí já é diferente? São questões distintas. Uma coisa são atos necessários, básicos, garantidos no artigo 5º ao exercício da cidadania. Outra questão é quando o cidadão precisa provar sua situação de adimplência perante o comércio, o mundo empresarial. Essas são questões bem diferentes e que realmente, na medida em que passam a envolver conteúdo econômico, por exemplo, uma certidão negativa de débito para conseguir um financiamento, os órgãos que guardam esses bancos de dados de informações negativas em relação aos cidadãos, até empresas privadas como Serasa, SPC, esses órgãos e os próprios cartórios de protesto que guardam essas informações também, eles cobram sim as devidas taxas, devidas custas pelo fornecimento dessas informações. Então tem que ser tratado como são informações sim distintas. Eu entendo a princípio que estão fora desse direito de petição junto aos órgãos públicos assegurado pela Constituição. Esse é um tema que provoca dúvidas na população. Vamos conferir a primeira pergunta. Eu posso tirar a certidão de nascimento em qualquer lugar sem pagar? A gratuidade vale para todos os lugares? Sim, a pergunta da cidadã é importante e um bom momento para a gente esclarecer duas questões. Primeiro, a gratuidade do registro de nascimento, quando a criança nasce e que você vai registrar a criança, qualquer cartório de registro civil que você dirigir, ou do local do nascimento, ou do domicílio dos pais, qualquer cartório daquela localidade pode fazer e deve fazer o registro gratuitamente. Ela não precisa escolher um determinado este ou aquele cartório. Sendo do local do nascimento, ou do domicílio, ou do local de residência dos pais, ela pode se dirigir ao cartório e registrar a criança. Outro ponto para esclarecer. Ela precisa de uma segunda via. A criança já foi registrada, ou ela mesma já foi registrada em um outro estado da federação, e ela precisa do seu registro, da sua segunda via da sua certidão de nascimento. Obviamente que, neste caso, ela só vai conseguir a certidão naquele cartório que ela registrou. Ela não pode estar na Bahia e ir no cartório do Espírito Santo e pedir uma certidão. Naquele momento ela não vai conseguir. Ela vai ter que entrar em contato com o cartório da Bahia ou de qualquer estado da federação e pedir uma segunda via da sua certidão de nascimento. Então é importante esclarecer o que é o registro de nascimento a primeira vez e o que são as segundas vias que a pessoa só vai tirar naquele cartório em que ela registrou. Doutor Rodrigo, no caso de filhos de brasileiros que nascem no exterior, como é que é feito esse registro e a gente quer saber também se tem que pagar ou não? Quanto ao pagamento, vale lembrar que a lei brasileira também vai ser aplicada junto ao consulado. Então, também será gratuita, de qualquer forma. A Constituição foi alterada no sentido de possibilitar que essas crianças que nascem no exterior possam realizar o seu registro civil de nascimento perante o consulado. Não precisa vir ao Brasil. Não haveria necessidade. Lembrando que aquele que for registrado no consulado, vier a residir no Brasil, poderá optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, desde que atingida a maioridade. Vamos a mais uma pergunta. Que documento é preciso para ter a certidão gratuita? Doutor Rodrigo, a gente já viu que a certidão é gratuita para todo mundo, mas quem precisa comprovar que é reconhecidamente pobre, que tipo de documento que precisa apresentar? A lei de registros públicos prevê que basta uma simples declaração assinada pela própria pessoa de que não possui as condições financeiras necessárias para arcar com os custos dessa taxa, sem que com isso possa comprometer o seu mínimo existencial. Se a pessoa for analfabeta, basta a assinatura será arrobo e haverá necessidade de 2 testemunhas assinando junto. Doutor Paulo Henrique, existe ainda cartório que se recusa a aceitar essa gratuidade? O que pode acontecer se for comprovado isso? Não, os cartórios de registro civil do Brasil, eles asseguram a gratuidade do registro de nascimento e de óbito de forma universal. Isso é tranquilo.
Então, mais uma vez, diferenciando o que é o registro, o primeiro registro e a primeira certidão, esses são assegurados gratuitamente, e os oficiais que, por algum motivo, por algum deslize, num Brasil de dimensões continentais como o nosso, eventualmente pode acontecer um caso ou outro, eles estão sujeitos a rígida fiscalização do Poder Judiciário, dos Tribunais de Justiça dos Estados, através de suas corregedorias, e do Conselho Nacional de Justiça. E a lei fixa pena de perda da delegação, ou seja, perda da função desses oficiais de registro civil que não cumprirem esse dever de assegurar essa gratuidade. Mas eu posso garantir com toda a tranquilidade que esse direito é assegurado no Brasil inteiro. Nós temos uma última pergunta, vamos conferir? Eu gostaria de saber se para tirar a segunda via da certidão de nascimento, eu preciso pagar por isso. Bom, doutor Paulo Henrique, a gente já falou aqui, mas vamos deixar bem claro, segunda via aí já é diferente. A segunda via é paga. Os cartórios de registro civil, eles precisam sobreviver, precisam subsistir. Então, essas segundas vias são pagas e é do pagamento dessas certidões de segunda via que a gente pode garantir que os registros sejam gratuitos para todos, todo cidadão. Agora, para aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas reconhecidamente pobres e que efetivamente não possam pagar pelas segundas vias, essas também são garantidas àquelas pessoas. O que a pessoa que não tem a condição de pagar, o que ela tem que fazer? Se ela não tiver jeito nem de pagar a segunda via, o que ela tem que fazer? A pessoa que não tem a condição de pagar a segunda via, ela já tem o direito assegurado pela Lei de Registros Públicos a isenção dessa taxa. Então, como o doutor Paulo aqui já esclareceu, os cartórios têm cumprido a legislação, então eu creio que não haveria nenhuma dificuldade para essa pessoa, para retirar a segunda via. Mas, havendo algum impedimento, deverá ser procurada um advogado ou a Defensoria Pública, né, principalmente, no caso que a pessoa não vai ter condições financeiras para retirar a segunda via, e ajuizar a medida judicial cabível, que no caso seria um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Como é que ela prova que não pode pagar? Basta uma declaração, basta uma simples declaração de hipossuficiência. Ela diz que não tem condições de arcar com os custos referentes à emissão dessa certidão e o serventuário lá do cartório terá a obrigação de conceder gratuitamente essa certidão. E essa certidão pode ser de próprio punho? Que documento que ela tem que levar até o cartório? Sim, ela não precisa levar documento nenhum, basta uma simples declaração. A lei presume que aquela declaração feita sobre as penas da lei, sobre responsabilidade civil e criminal, é óbvio que as declarações falsas, elas estão sujeitas sim a medidas criminais, as declarações falsas, as pessoas não se aproveitarem daquela circunstância, não tendo direito à certidão, obter aquela certidão prejudicando os direitos daqueles que realmente necessitam. Mas aquelas pessoas que efetivamente estão numa situação que não podem pagar a certidão, basta uma simples declaração de próprio punho, às vezes nem isso, às vezes uma declaração verbal, no nosso caso, por exemplo, às vezes a pessoa não tem condições, às vezes a pessoa analfabeta vai exigir uma declaração de próprio punho de uma pessoa analfabeta, seria absurdo. Às vezes uma declaração verbal da pessoa já é suficiente, a gente consegue, a sensibilidade do oficial, neste caso, é muito importante para verificar a pessoa efetivamente se ela está pedindo, se ela está ali se submetendo àquela situação, é porque ela não tem condição e esse direito tem que ser assegurado a ela. Estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Doutor Rodrigo, doutor Paulo Henrique, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá!